Olá, começando ao vivo pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento especial de final de semana, falando sobre os acontecimentos, né? Mas hoje a gente vai fazer o programa um pouco diferente, vamos falar sobre o que vai acontecer, né? As ações da saúde. A gente está recebendo um entrevistado especial, será apresentado daqui a pouco, mas antes a gente já cumprimenta aqui os nossos amigos, né, que estão sempre aos finais de semana e durante a semana conosco. Em primeiro lugar, jornalista Marcelo Heleno, mais uma vez, obrigado pela sua presença, seja muitíssimo bem-vindo. Eu que agradeço, André, estamos prontos para o embate mais uma vez, lembrando que a lição que fica é que no dia 4, o Vila Nova só ganha de 4. E eu te liguei às 4 horas da tarde. Às 4 da tarde, em ponto. Exatamente. Conosco também, né, sempre trazendo para a gente aqui, afinal de contas, a informação é o que diferencia, né, a notícia do fato. E o Dr. Ari sempre colaborando conosco aqui para esclarecer, num país de muitos direitos, onde poucas pessoas conhecem seus direitos, nada melhor do que um profissional da área para falar sobre isso. Dr. Ari, muito obrigado pela presença do senhor, é um prazer recebê-lo novamente. Depois de uma viagem longa e exaustiva, chegou a tempo de participar do programa. Cheguei. Boa noite, André, boa noite, Marcelo, boa noite, telespectadores, boa noite e bom dia para aqueles que nos veem durante a semana. Estive realmente numa viagem um pouco longa, mas dentro do Brasil acaba sendo curto. Nosso país é bastante grande. Estava em Boa Vista a trabalho da Justiça e fui conhecer um mundo um pouco diferente, mas voltei feliz de ver que o Brasil em todo lugar é bem desenvolvido. Roraima também é bem desenvolvido. Isso aí é verdade, apesar do preconceito, né? Conosco aqui hoje... Para só um minutinho, André. Não, a gente não pode deixar de passar a oportunidade de provocar a doutora Ari, não, né? A autoridade máxima do Judiciário, Joaquim Barbosa, fez uma cirurgia na coluna. Será que agora ele endireita? Bom, ele é um homem direito, né? É um homem direito, mas ele senta. Eu sei que a sua pergunta seria essa, agora ele vai sentar. Ele trabalha em pé o tempo todo, né? Não sei se tem prego na cadeira dele ou alguma coisa que tem, mas ele trabalha em pé. Talvez seja uma forma dele se sobressair sobre os demais, né? Já que todos estão sentados, né? Ele está de pé, chama mais atenção. Fica diferente. Participa conosco hoje, afinal de contas, é um tema importante. E grande parte da sociedade, ela não tem conhecimento de uma doença que afeta as pessoas e estatísticas, né, são alarmantes, né? 1/3 da população brasileira, ela passa a ter sinais dessa doença a partir do momento onde ela já não tem mais cura. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Dr. Leopoldo Magacho, ele que assume agora na próxima quarta-feira a Secretaria-Geral da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Vamos falar sobre esse tema aqui nos próximos 30 minutos. Dr. Leopoldo, muito obrigado por atender ao nosso pedido de entrevista. Parabéns por esse mais um goiano, né, no cenário nacional, e seja muito bem-vindo ao Jornal Argumento. Muito obrigado, boa noite, André, boa noite, Marcelo. Boa noite. Dr. Ari. É um prazer estar aqui, eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento e também para as informações sobre uma doença que caracteriza basicamente pelo fato de ser silenciosa. Então é uma doença que a gente tem possibilidade de seguir irreversível. Para ter uma ideia o que é a doença, o que é o glaucoma, existe uma estimativa que no ano de 2020, cerca de 80 milhões de pessoas no mundo vão ter glaucoma. Cerca de 11 milhões já seriam bilateralmente cegos. E os dados são maiores para que cerca de 50% das pessoas que têm glaucoma não têm conhecimento que tem a doença. Agora, um dado que me chama muita atenção, doutor Leopoldo, é justamente o fato de que 1/3 da população brasileira chega aos 16 anos sem fazer uma consulta oftalmológica e o glaucoma poderia ser detectado a partir daí. Quais as outras doenças que poderiam ser detectadas por esse ato simples, que seria uma visita ao médico? Na verdade, da parte oftalmológica, hoje existe uma gama muito grande de doenças que inclusive necessitam de tratamento. Então, o que a sociedade preconiza? Ao nascimento, o bebê, o recém-nascido, é encaminhado ao médico, a gente consegue ver catarata congênita, glaucoma congênito, tumores oculares. Existe alguma incidência grande de tumores oculares na infância, ao nascimento você consegue fazer. Perdas visuais decorrentes de coisas simples, como grau, ametropias. A pessoa, para ter uma ideia, a maior causa hoje de baixo rendimento escolar é simplesmente o fato da criança não enxergar, seja por falta de uma simples correção óptica. E aqui eu tenho do lado os dois pontos, os dois lados de uma mesma moeda.
Muitas pessoas têm que recorrer à justiça hoje para ter alguns direitos, né, que constitucionalmente são garantidos pela Constituição. Um deles é a saúde. A gente teve a questão do teste do pezinho, que foi um problema muito grande, mas foi implementado. O senhor fala sobre esse programa e do nosso lado aqui, um juiz de direito, né? Aonde que está a coisa que não funciona, que dá ao direito dos cidadãos, que o senhor está falando agora, de exames precoces para diagnosticar doenças que no futuro podem comprometer não só a saúde, como a vida da pessoa? O que eu posso falar da parte oftalmológica? Alguma coisa está mudando. Então, se instituiu o teste do olhinho de maneira rotineira. Então, a criança, quando nasce, inclusive, tanto na rede privada quanto na rede pública. Eu faço parte, eu sou um dos coordenadores e chefes do maior serviço público, que é a da Universidade Federal de Goiás. Então, se criando programas de incentivo, programas de respostas que a gente praticamente não tem no Brasil, como, por exemplo, para triagem em recém-nascidos prematuros, que existe uma doença que é a retinopatia da prematuridade, que em graus elevados ele chega a levar à cegueira. Então, criou-se maneiras de você tratar essas doenças. Então, eu acho que não só na oftalmologia, como qualquer área da medicina, a prevenção é o melhor remédio. Aqui tem 3 que usam óculos. Estamos sujeitos ao glaucoma. Primeiro explica pra gente, depois a doutora Ari faz uma pergunta, porque todos temos curiosidade. O que é glaucoma? Glaucoma é uma doença que mata o nervo óptico e a camada de fibras nervosas no entorno do nervo óptico. É muito importante dizer para a população que glaucoma não é pressão alta nos olhos. Quanto mais alta a pressão dos olhos, mais a chance da pessoa ter glaucoma. Mas existe glaucoma com pressões consideradas normais, e existem pessoas que têm a pressão elevada e não têm glaucoma. E qual que é o problema maior da doença? É uma perda progressiva, lenta, insidiosa, ou seja, vem devagar, a pessoa não percebe. Eu costumo explicar para as pessoas, é como se fosse um funil. A perda ela vem de fora para dentro. Então o campo vai se perdendo em situações laterais que ela não percebe. E quando a pessoa começa a perceber a doença, já está em estágios avançados. E aquilo, como você falou muito bem, André, nada melhor que a prevenção. Sim. Ou seja, a pessoa precisa ir ao oftalmologista regularmente para fazer a prevenção da doença. Eu costumo fazer uma espécie de brincadeira com os pacientes, quando eles ligam, não, meu olho está vermelho demais, está grande demais. Geralmente não são casos graves, são casos que necessitam de atenção. Mas, infelizmente, na oftalmologia, no glaucoma em especial, com raríssimas exceções, ele não avisa. Só avisa em estágios avançados. Então, é muito importante. Prevenção oftalmológica anual a partir dos 40 anos e de acordo com o que a pessoa tem antes dos 40 anos, a cada 2 anos ou, de repente, a cada ano. Então, varia muito o que a pessoa tem. Como é que é esse teste do olhinho, doutor Leopoldo? O teste, ele é preconizado, é o chamado teste do reflexo vermelho. Que nada mais que você faz uma dilatação nos olhos e a retina e a porção posterior do olho, ela tem uma coloração avermelhada. Então, você consegue, por meio de contrastes, ver se houve alguma variação nessa coloração. Então, isso você consegue detectar catarata, consegue detectar uma série de outras doenças passíveis de conhecimento. Então, que a gente expande isso. A criança é submetida, o ideal, a qual idade ela é submetida? Nasceu e ao oftalmologista. Já automático. Automático. Certo. E isso já vem sendo feito de forma obrigatória? Já é obrigatório ou é uma opção ainda? Já se mudou. Hoje, aqui obrigatório é uma palavra que deveria existir. Mas hoje a recomendação é nascimento. Não seria obrigatório, seria rotina. Rotina, sem dúvida. Na verdade, o senhor está dando uma informação para mim em primeira mão. Eu nunca tinha ouvido falar de teste do olhinho. Teste do pezinho até que já é bastante comum. Não sei se tem, digamos, a mesma finalidade em relação ao pezinho, em relação ao olho. Mas é interessante porque faz uma prevenção. Mas eu fiquei mais curioso, quando o senhor fez a referência aqui a partir dos 40 anos de idade. Porque realmente a gente ouve isso dos médicos, do oftalmologista especialmente, que a partir dos 40 anos vem um enfraquecimento da vista, me parece que seria presbiopia, parece o nome meio moderno, parece que seria vista esse. Cansada. A vista cansada, que seria, segundo me recordo, seria este o meu problema, porque, como estão vendo aqui, eu não uso óculos para conversar, para enxergar longe, eu não uso óculos. Eu uso óculos para perto, digamos, para a famosa leitura, né?
Mas a partir do momento que eu comecei a utilizar o óculos, que deve ter uns 12 anos, 10 ou 12 anos, acho que foi por volta dos 42 ou 43 anos, mais ou menos, eu nunca mudei de grau. Regride, progride, estabiliza, como é que é isso? Não, na verdade, a presbiopia, ou vista cansada, é um enfraquecimento de uma parte dos olhos, do que chamam cristalino, da lente. Só para responder uma vez só, isso tem prevenção? Dá para evitar isso? Na verdade, é parte da fisiologia nossa. Nós vamos evoluir para ter déficit visual para perto. E sempre por volta dos 40 anos. As pessoas que veem de perto bem, elas, após os 40 anos, com certeza têm algum erro de refração que dificulta a visão de longe. Então, é uma coisa fisiológica, faz parte do envelhecimento. A gente fala 40 anos porque o senhor está coberto de razão. O olho tem uma mudança, uma evolução com 40 anos que é muito grande. Assim, não quer dizer que não existe, por exemplo, no caso do glaucoma, antes dos 40 anos, existe glaucoma juvenil, existe síndromes associadas ao glaucoma, existe glaucoma pós-trauma, pós-medicamento, uma série de outras alterações. Mas volto a dizer, é uma doença lenta. Então, e a incidência ela é maior após os 40 anos, e uma incidência grande. Em torno de 3% da população acima de 40 anos vão desenvolver a doença. Agora, existe por parte das pessoas um preconceito muito grande. Elas têm o hábito de negar as doenças. Você não está enxergando direito, não, a placa que está longe. Seu olho está estrábico, não, é você que não olhou direito. O preconceito talvez seja o maior inimigo hoje do médico ou até do especialista para que as pessoas possam se prevenir antes. O brasileiro ele ainda mantém essa questão, não precisa de oculista não, principalmente no trânsito, né? Estão enxergando bem, os carros estão andando errado. O preconceito ainda é o maior inimigo? Eu diria o preconceito e a desinformação. Eu acho que é o maior que o preconceito. A pessoa tem medo, na verdade, de ir no médico e receber um diagnóstico que ele não gostaria de ter. Aquela velha história, não, por que eu vou procurar alguma coisa se eu estou me sentindo bem? E a grande parte das doenças, não só oftalmológicas, as doenças em gerais, muitas não avisam. E, por exemplo, o glaucoma é uma doença crônica. Como toda doença crônica, existe alguma velocidade de progressão. Quanto mais cedo você interromper, melhor é. Então, na verdade, o que a gente costuma fazer? Estágios iniciais, a doença tem controle sim, um controle muito bem feito hoje. Então, é muito melhor você receber um diagnóstico inicial e começar seu tratamento desde o começo do que você esconder. Na verdade, isso é uma fuga, né? Não deixa de ser uma fuga. O senhor já disse aqui que o glaucoma é uma doença silenciosa, ela não tem muito sintoma, né? É irreversível, o dano que ela causa é irreversível. E fala agora em tratamento. Como é que a gente trata? Como é que vocês tratam? Como é que é o tratamento do glaucoma? O que pode ser feito para ajudar a pessoa que tem glaucoma? Existe um arsenal muito grande de tratamento. O tratamentos, você usa medicamentosos, existe uma série de drogas, colírios, que é a maioria que a gente usa, existe associação de colírios, a gente usa lasers, tipos diferentes de laser, e existe cirurgias, inclusive. Ao contrário, que é uma coisa importante dita aqui, é uma desinformação muito grande que o glaucoma não tem cirurgia. Caso seja necessário, o glaucoma tem cirurgia, sim, que você consegue parar a doença. E não só uma cirurgia, como tipos diferentes de cirurgia. Então você consegue associar a cirurgia, por exemplo, a sua cirurgia de catarata juntamente com cirurgia de glaucoma, se for necessário. Então é uma doença que, infelizmente, ainda existe uma norma, algo que existe na população, que o glaucoma, a pessoa diagnosticou, não, doutor, agora eu vou ficar cego. Não é. Não é isso. Para o senhor responder, é uma doença hereditária, a pessoa que já tem na família, a outra geração já está mais predisposta, é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, existe uma população que tem um grau maior de ser acometido por essa doença? Sem dúvida nenhuma. Dependendo do estudo, estima-se de 3 a 7 vezes mais possibilidade de ter glaucoma se você tem algum caso na família. Inúmeros genes já foram identificados para vários tipos de glaucoma. Então, história familiar é um fator de risco. A idade. Quanto mais avançada a idade, mais a chance de ter glaucoma. Estudos populacionais do mundo já mostraram que pessoas acima de 80 anos, em determinadas faixas de população, chega a ter 15% de diagnóstico de glaucoma, que é muita coisa. A raça negra, ela predispõe, a raça oriental, ela predispõe alguns tipos específicos da doença. Diabetes aumenta a chance, miopia aumenta a chance, uso de medicamentos, como por exemplo corticoides, aumenta a possibilidade, traumas. Então existe uma série de fatores que aumentam a possibilidade.
Mas a maior parte dos casos ainda é esporádico, ou seja, aquela pessoa é a primeira da família a desenvolver, ou seja, é uma mutação que ocorreu naquele ponto. Fator psicológico influencia? Não, não influencia.